Boa noite, então, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta. Estou vendo aí que acabou de entrar o nosso querido amigo e colaborador entusiasta dessa sessão, que é o Antônio Braga. Antônio Braga, chamo assim pelo nome, foi nosso aluno e hoje brilha e é um dos caras mais produtivos da especialidade. Antônio hoje também preside o CREMERGE. Então, Antônio, muito obrigado aí, você está conosco. Hoje, Obrigado, professor. Boa noite. boa noite, amigo, muito obrigado. Hoje nós vamos ter, Antônio é é, quem estuda história, não? é um Ah, craque na história da e- medicina e cultíssimo. isso. Já vi ele falando, é uma delícia. E Obrigado, hoje, viu, professor? hoje nós vamos ter aqui nessa sessão o professor Roberto Cooper. Professor Roberto Cooper, eu conheço de longuíssima data, frequentávamos o mesmo clube e sempre foi um sujeito que admirei antes mesmo de sabê-lo médico e muito menos ainda sabê-lo tão projetado nessa área da educação médica. Tivemos recentemente juntos, não à toa o professor Cooper está incumbido de dirigir uma nova escola de medicina que está começando, que é a graduação na PUC, sem dúvida será um enorme sucesso. E tive a oportunidade de encontrá-lo e fiz o convite ousado para ele abrir aqui a nossa programação de 2026. E por sua sugestão, ou minha, já não lembro, as humanidades na formação do médico. Antônio levantou a mão, quer falar, Antônio? Com a palavra. Eu não queria interromper o senhor, professor, mas dizer que nós admiramos o professor Roberto Cooper. Mas nessa sessão falta uma pessoa que gostava muito dele e de coração, que é o professor Carlos Antônio Barbosa Montenegro. É, Dizer que ele tinha uma amizade muito fraterna e é uma voz que não fala mais entre nós, mas vem do Undiscovery Country de Hamlet para dizer que alegria estarmos com o professor Roberto Couto. Montenegro, sempre lembrado, era um outro entusiasta das reuniões, do conhecimento médico. A ele devo muito do que sou hoje. Então, sem mais delongas, Cooper, muito obrigado por você estar aqui conosco e com a palavra. Obrigado, professor Jorge Rezende. A ideia de humanidade foi sua, só para ficar claro, eu adorei a ideia, mas foi uma sugestão que você deu para o tema. E me sinto muito honrado de poder estar abrindo um período de pós-graduação. E, e eu fiquei em dúvida, até consultei o Jorge antes da apresentação. Eu disse: eu tenho uma apresentação com PowerPoint e uma sem PowerPoint. E eu não teria a menor dúvida de fazer sem PowerPoint se fosse presencial. Mas não sendo presencial, eu joguei seguro e vou fazer uma apresentação utilizando o PowerPoint e permitindo que qualquer um interrompa a qualquer momento e interaja comigo, porque eu não gosto de palestras, não gosto de aula magna, não sou um cara para isso. Eu gosto muito mais de uma apresentação dialogada, com provocação, com um pouco de desconforto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre humanidade na formação médica, né? Antes da gente conceituar o que seria isso, né? Eu acho que a gente precisa discutir o que a medicina, da forma como a gente a conhece, sabe ver, né? E a gente acha que a gente sabe ver doenças e diagnósticos, mas quando a gente pensa num paciente inesquecível, é claro que alguns pacientes são inesquecíveis pela complexidade do caso clínico, mas na grande maioria das vezes, a paciente, no caso de vocês, inesquecível, é uma paciente que traz, para além da patologia, alguma coisa daquele encontro, alguma coisa que marca. Não é simplesmente um, um caso complexo, mas é uma pessoa que nos marca, né? E a outra coisa que
é curioso é que a gente é tão bem treinado para fazer uma anamnese e registrar as coisas, mas não raro a gente tem um sentimento de coisas que eu não posso registrar no prontuário. O que que eu faço com essas coisas, né? Então, eu estou querendo dizer para vocês que na prática médica obviamente, existe um momento importantíssimo, que é o momento do adoecimento orgânico, físico, ou da condição. Por exemplo, uma grávida não é necessariamente, ou não é, em princípio, uma pessoa doente, mas tem uma condição que requer conhecimentos de fisiopatologia. Mas é muito mais do que isso, né? Então, eu estou querendo trabalhar com vocês um pouquinho como é que humanidades vai entrar nessa história que ajuda a gente a compreender o que fica na minha cabeça depois de uma consulta que não é só a doença, né? Às vezes fica a hesitação, a minha hesitação, a hesitação da paciente, a impotência, a família, o silêncio, o medo de errar, né? A semelhança com alguém que amamos, aí entra num mecanismo contratransferencial, né? E aí a provocação é que se a consulta fosse só dado clínico, por que que alguns pacientes nos acompanham por dias? E acompanham assim, a gente está dirigindo e de repente, pum, aquela pessoa volta, né? Volta porque as relações que são estabelecidas numa consulta são relações para além da questão orgânica. E o que seria, então, agora, vamos conceituar, humanidades em medicina? Então, eu vou primeiro começar com um disclaimer importantíssimo e vou dizer o que não é. Não é um verniz cultural. Não é ser bonzinho. Não é ser gentil. Não é ser culto ou erudito. É a ampliação da competência clínica. Então, é fundamental que a gente compreenda que quando a gente discute a importância da humanidade médica na nossa formação, e quando eu falo da nossa formação, eu estou aqui com pessoas que são um pouquinho mais jovens do que eu, mas que são da minha geração, essas pessoas estão em formação. Eu acho que os alunos da pós-graduação deviam olhar e dizer o que eles estão fazendo aqui, formação continuada. Então, a formação médica ela é continuada. A vida inteira a gente está em formação. E a ampliação da nossa competência clínica é algo que pode acontecer ao longo da nossa vida. E a humanidade, esse nome humanidades médicas não tem nada a ver com humanismo, com ser simpático, né? É um campo do conhecimento que aproxima a formação médica de saberes como literatura, filosofia, história, artes, ética, narrativa para compreender melhor a experiência humana do adoecer e de cuidar e da finitude. Então, é uma coisa complexa, multifatorial, multidisciplinar, que tem como finalidade ampliar a minha competência clínica. Não é um verniz, não é para eu ser um cara assim conhecido porque eu sei citar um poeta ou porque eu sei o nome de um quadro. Não, isso pode ser um benefício secundário, que eu me torne mais culto ou mais erudito, mas não é essa a finalidade de eu entrar em contato com esses outros saberes. E na prática, esta entrada em contato com esses saberes me capacita a observar melhor, a interpretar melhor, a ter uma capacidade crítica e reflexiva, a tolerar a ambiguidade, aceitar a singularidade, melhorar a minha escuta e promover a minha autorreflexão. Então vejam que não é pouca coisa, é bem pretensioso dizer isso tudo, né? Eu garanto a vocês que aprender o ciclo de Krebs não me fez ter nada disso. O ciclo de Krebs eu tive que aprender lá, bioquímica, professor Lacaze, não sei o quê, mas não melhorou nada da minha prática clínica nesses quesitos que eu acabei de dizer para vocês. E a American Association of American Medical Colleges defende
que artes e humanidades ajudam médicos em formação, que somos nós a vida inteira, a observar melhor, interpretar melhor e desenvolver empatia, comunicação e trabalho em equipe. Os americanos têm programas de humanidades há mais de 15 anos nas suas faculdades. E programas que não são assim uma aulinha, né? Eles, como têm acesso facilitado a museus, eles têm. Um dos programas é você levar a turma de medicina a 3 visitas sucessivas. Você vai visitar primeiro o Renascimento, onde é muito mais pictórico, depois você vai visitar os impressionistas e depois você vai visitar os modernistas. Isso com um guia que vai te orientando. E como eles gostam de medir tudo, os estudantes de medicina que participam desse programa se tornam melhores observadores dos seus pacientes, inclusive de sinais e sintomas. Aí a minha pergunta para vocês é: na sua formação, essa história de humanidades apareceu como um núcleo ou como um adorno? Em geral, ainda é um adorno nos nossos currículos, cada vez menos adorno, cada vez menos, assim, nós temos isso, né? É, mas ainda não é um núcleo duro da nossa formação. Isso porque a gente ainda tem uma formação que é muito calcada no modelo biomédico. Então, o modelo biomédico é esse que me formou, muito mais do que a nova geração, mas ainda forma a nova geração, com foco na doença. A centralidade está no órgão, na lesão. A ênfase está em classificação, causalidade, intervenção. E a grande potência científica mas tem um alcance parcial da experiência. Da experiência de quem? Da pessoa. Então não se trata aqui de a gente botar humanidades versus ciência. A humanidade não é uma concorrente da ciência. A ciência é fundamental na nossa prática, mas a gente tem que superar uma suficiência científica ilusória, porque a experiência científica ou a vivência científica não nos faz acessar a experiência humana do adoecer, nos faz acessar os mecanismos do adoecimento. E aí, há uns 30, não mais, 40 anos atrás, 50, surgiu um modelo chamado biopsicossocial, ou um modelo centrado na pessoa, que propõe integrar a biologia, a subjetividade e o contexto. Então, é muito mais complexo, porque a biologia é fácil, a gente aprende, decora, sabe, mas quando você entra no campo da subjetividade, no campo da contextualização, as coisas se complicam. Por que que eu deveria fazer isso? Ora, hoje, diferentemente de quando eu me formei, a gente não discute a autonomia do paciente, é um dado. O paciente tem autonomia. Se ele tem autonomia, eu preciso saber quem é esse paciente, com quem eu estou lidando, como é que eu vou traçar um plano terapêutico para aquele indivíduo. Quando eu não faço isso, e eu crio um plano terapêutico para uma figura abstrata, a capacidade de adesão é muito menor, porque eu não levei em conta a subjetividade e o contexto daquela pessoa. Quando a gente está lidando com o modelo biopsicossocial, eu pergunto pelo adoecimento e não só pela doença. O que você está vivendo? O que você está sentindo? Os americanos, ou a língua inglesa, tem 2 palavras que eles usam e diferencia bem isso. Uma é disease e a outra é illness. Disease seria o adoecimento, a doença propriamente dita, e a illness seria o adoecimento. Disease é o que o médico nomeia, illness é o que o paciente sente, adoecimento é o que eu sinto, a doença é o diagnóstico que você faz em mim. O modelo centrado na pessoa considera valores, relações, sentido e vulnerabilidade e aproxima técnica e cuidado. Então, é difícil, gente, não é mole isso, né? Eu vou fazer um comentário agora sobre esse modelo e inteligência artificial. Eu acho que os médicos mais jovens devem ter muita clareza que, se não se habilitarem no modelo abrangente,
que aproxima técnica e cuidado, que considera valores, relações, sentido e vulnerabilidade, serão substituídos pela inteligência artificial. Para fazer um diagnóstico centrado no órgão ou na lesão, para fazer uma classificação, a inteligência artificial faz melhor do que eu hoje. Daqui a 3, 4 anos, nem se discute mais. Agora, para cuidar de uma pessoa, eu acho que a inteligência artificial ainda não fará isso. Talvez faça um dia, mas hoje ainda tem um enorme espaço para a história do cuidar. Eu queria ler o que eu escrevi para lembrar vocês que a humanidade, essas humanidades não existem para nos tornar apenas mais sensíveis no sentido vago do termo. Elas existem, elas, as humanidades, né, para me tornar mais atento, menos simplificador. Nada mais simplificador do que um algoritmo. Nada mais ilusório do que a simplificação de um algoritmo. O algoritmo ajuda? Claro que ajuda. Mas ele não define. A tomada de decisão não pode ser algorítmica. A tomada de decisão tem um quê de criatividade artística do médico, tem um quê da singularidade do caso. E isso torna a medicina extremamente difícil, porque eu tenho que me manter ligado às evidências científicas, mas sabendo que em determinadas circunstâncias algumas decisões vão ser tomadas por caminhos diferentes. Isso é menos simplificador do que um algoritmo. Está com febre, faz isso, não está com febre, faz aquilo. Humanidades me tornam mais capaz de ler as pessoas. Ler as pessoas significa compreender com quem eu estou lidando, qual é o contexto dessa pessoa, quais são as ambiguidades, compreender silêncios. Elas não substituem a ciência. Humanidades não é substituto da ciência, mas impedem que a ciência sozinha se converta em cegueira diante da experiência humana. Então, o benefício da gente se aventurar pelas humanidades não é abandonar a ciência, é fazer com que a gente não se torne cego para a experiência humana que a ciência poderia promover em mim essa cegueira. Se tiver algum aluno da pós que quiser me dizer o que está vendo aqui, esse é um quadro do Edvard Munch, não é o quadro conhecido dele chamado O Grito. E se os colegas graduados quiserem comentar o que vem nessa cena, qual é a percepção, o que estaria acontecendo aqui, eu agradeceria. A imagem não está compartilhada. Não? Não. Jorge? Não, está compartilhado assim, Não, professor tá sim, Aranda. Oswaldo, você tem que mudar aí o teu, tá sim, tá perfeito. Ah, bom, desculpa. Levei um susto agora, eu disse, eu estou Não, falando. não, eu já teria avisado. Obrigado. Bom, É, desculpa. Prazer, meu nome é Hannah Beckerman, eu sou aluna da pós. oba, Bom, é uma família claramente de luto, no sentido processo de luto. Não é possível saber a partir dessa imagem se é realmente o paciente em questão está falecido ou não, mas que tudo, as expressões, os gestos, a postura corporal de praticamente todos dessa imagem permitem que você quase gritam o sofrimento. Mas, fora isso, uma coisa que eu achei muito interessante é que pode ser porque eu não estou zoomando o suficiente, mas é difícil saber quem é o médico aqui. Talvez seja o de costas, que está atrás da mulher que está com olheiras e de frente, mas não é muito possível saber. é interessante você fazer esse comentário. Quer dizer, primeiro, eu acho, de fato, a gente olha para essa imagem e provavelmente todos nós vamos ver sofrimento. Luto, Uhum. sofrimento, dor, o nome que seja. E isso é a beleza da arte, né? Porque
efetivamente a gente está vendo uma coisa que é plana, que não é tridimensional, que são conjuntos de cores, não é sequer uma foto, e eu consigo olhar para isso e ter uma sensação, um sentimento. Eu não li um trabalho sobre luto. Eu olhei essa imagem e não tive dúvida do que estava acontecendo. A curiosidade para mim é você, Ana, supor que deveria haver um médico nessa cena. É possível que esse cara de costas seja o médico, né? Mas é interessante porque isso também fala de nós. Eu nunca olhei para esse quadro e me fiz a pergunta: tem médico ou não tem médico? O que mostra como que a nossa percepção também é singular, né? Há É, uma coisa genérica de que há sofrimento e cada um de nós também olha alguns aspectos que nos chamam mais atenção. É, pode ser uma coisa do nosso ângulo, porque nós somos médicos, mas é porque eu acho que, independente do caso, os médicos são inevitavelmente envolvidos no processo de luto, seja qual seja. Pode ser pela experiência da doença, pode ser pela experiência de ficar mais velho, pode ser e pela morte mesmo. Tanto que uma das funções que a gente tem é descrita muitas vezes no emprego é justamente conversar com os familiares. A gente faz parte do processo de luto. A gente faz parte disso. Por isso que é engraçado, Não, porque eu não tinha pensado do porque eu assumi que necessariamente teria um médico. Mas é interessante essa pontuação. não, é interessante para ambos, né? Porque como eu não tinha considerado isso, eu acho interessante que eu não tivesse considerado, né? Então acho legal isso. E aí aqui a gente tem mais duas perguntas, né? E elas têm a ver com as nossas consultas, né? O que que é descrição e o que que é interpretação? E isso, às vezes, é muito importante na nossa autorreflexão e autocrítica. Eu, às vezes, estou supondo que eu estou num momento de descrição, que seria, digamos, objetivo, e já estou interpretando, o que é muito comum, porque é difícil a gente criar uma divisão muito clara entre, aqui tem 5 figuras, não sei o quê. A gente mescla descrição com interpretação, o que é humano e às vezes exige um certo grau de atenção nosso para o bem ou para o mal, né? E eu acho que é por isso que também se parece um pouco com a nossa consulta. Vou mostrar uma outra imagem para vocês e essa não tem médico, tá, Hanna? Cooper, tem duas no chat, duas se Ah, pronunciaram Beatriz e Jaqueline. Beatriz botou, todos parecem muito solitários, e Jaqueline botou, percebo que estão segregados, sem acolhimento, cada um sentindo de forma isolada. poxa, obrigado, Jaqueline, e Beatriz. ótimas observações. E Beatriz, né? Ótimas observações. O que não é incomum, e também isso é uma coisa que o artista traz, é que num momento de dor aguda e de dor intensa, antes de haver uma solidariedade, há uma solidão no sofrimento, né? No canto esquerdo tem um homem encostado na parede, tem essa mulher aqui na frente abaixada. As pessoas estão próximas, mas ainda não tem aquela coisa do abraço ou do choro, né? O sofrimento é individual. Então, acho que foi uma boa sacada. E aqui, Beatriz, Jaqueline e Ana? Bom, acho que algo bem óbvio é justa o vazio no peito. Acho que a arte tem isso. Dá para ver também que as pernas, a textura do metal pode ser interpretado como se a própria forma, a carne estivesse, de certa forma, degradada pelo vazio, porque é só visto essa textura na parte interna do corpo. Na parte externa ainda está mais polida. Novamente, aqui a gente tem quer dizer, uma expressão de como a arte nos toca, né? Você olhou e disse, tem vazio, né? Então, óbvio, mas também tem beleza, né? O artista consegue burlar os mecanismos lógicos, né? Se a pessoa diz assim,
uma pessoa triste, uma pessoa deprimida sente um vazio no peito. Aqui esse vazio no peito é tangível, é visível, é palpável, né? Então essa é a beleza da gente poder interagir com um sentimento num outro nível que não seja o racional intelectual. Eu vou mudar de. Eu acho que eu vou mudar, né? Se eu sei o que eu vou fazer. Então eu vou dizer para você, vou falar um pouquinho agora sobre literatura, mas muito pouco, né? A literatura também faz isso, né? A literatura é um caminho que traz o ser humano para próximo do leitor. Então, quem lê gibi, quem lê romance, quem lê biografia, quem lê filosofia, entra em contato com a natureza humana muito mais do que quem lê o Harrison, ou quem lê, eu ia dizer o Rezende, mas eu acho que tem um capítulo lá que o Montenegro botou e mantém, mas, enfim, os nossos livros de medicina falam pouco de gente, na verdade, pouco da pessoa, né? Quem fala da pessoa é a literatura. E às vezes a literatura traduz algo de uma maneira tão bonita, né? Eu, por exemplo, tenho um encantamento por uma palavra que eu aprendi com esse poema, que é a palavra alumbramento. E possivelmente vocês, ao ouvir a palavra, ou vocês sabem o que ela significa, ou vocês conhecem o poema, ou vocês suspeitam do que ela significa. Mas olha a beleza que é quando a gente entende através do poema. Esse poema é um poema grande, chamado Evocação do Recife, o poeta é o Manuel Bandeira, e ele relata uma cena. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho, fiquei parado, coração batendo. Ela se riu. Foi meu primeiro alumbramento. Aqui eu não tenho a menor dúvida do que seja um alumbramento. Eu posso não saber descrever, eu posso não ter a definição do Weiss para alumbramento, mas esta descrição, o conjunto dessas quatro estrofes, quatro frases, me deixa absolutamente próximo do que o Bandeira sentiu. Então eu sou transportado a uma sensação humana de um alumbramento, que é muito mais do que uma descrição léxica do que seja alumbramento. Ainda Bandeira, porque eu gosto dele, e que foi tuberculoso, tem um poema conhecido por muitos, talvez não todos, chamado Pneumotórax. Então, é um poema em que o Bandeira começa com uma descrição, quer dizer, o eu lírico, né? Começa com uma descrição dos sintomas, e são descrições muito bem feitas, né? Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. E aí uma frase que é dramática, que a gente não vai encontrar em livro de fisiologia, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Isto é uma vivência do paciente. Isso não vai estar no livro de pneumo, não vai estar no livro de fisiologia. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. Aí tem um tempo e o médico vem com um diagnóstico clínico, né? O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, aqui a gente vê, o paciente que não tinha Google, mas sabia alguma coisa. Então, a história de que os pacientes, em geral, sabem, pesquisam, ouvem coisas. O médico, no final, mostra um certo grau de humor, né? Um humor acolhedor, dizendo aproveite a sua vida enquanto você a tem. E escolhe um gênero musical que é o drama puro, que é o tango argentino. Mas isso é uma maneira de mostrar para vocês que quando a gente lê esse poemazinho aqui, a gente tem uma ideia sobre o adoecer com tuberculose que é diferente da importante leitura que a gente faria num livro de fisiologia.
Aqui um texto de um médico, né? João Guimarães Rosa praticou a medicina antes de se tornar diplomata e escritor. Então, aqui é um colega médico que escrevia muito bem. E eu não vou ler tudo para vocês, que esse texto é bastante conhecido. Eu só vou ler aqui um pedaço lá para o final. O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais e ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso e não é não. E no final ele diz: um sentir é o do sentente, mas o outro é do sentidor. Então, aqui, quando a gente lê isso e para pensar, a gente entra em contato com a nossa natureza, com a natureza do ser humano. Então, a importância da leitura, da literatura, é enorme, né? Para uma boa formação médica, para compreender os seres humanos. Então, eu sou um defensor fervoroso de que a gente deva estimular a leitura de quê? De qualquer coisa que não seja medicina. Eu disse aqui, não estava brincando, gibi serve, assistir novela da TV serve, porque tudo isso fala de gente, né? E é importante a gente compreender que humanidades é uma maneira da gente entrar em contato com gente. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui meio arriscada, porque eu vou querer sair daqui e vou querer ir para um outro lugar que eu vou tentar fazer aqui. Ah, caramba. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Dize, machucando com jeitinho. Esse coração que ainda é seu. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não quer, negue que me pertenceu. Tua boca molhada e aí marcada pelo beijo seu. Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique é assim. O que tinha nessa música, gente? Do que trata essa música? Hanna, vamos lá. Você é minha. Beatriz e Jaqueline também. O que vocês sentiram, perceberam? Qual é o tema da música? Fugiram. Que ele Eu tô está escrevendo, Jaqueline escreveu sentimento, sofrimento, saudade e dor. Então, eu estou querendo passear com vocês por, sabe, mostrei um quadro, mostrei uma escultura, mostrei dois, três textos, mostrei uma música, para mostrar a vocês que, quando eu disse que humanidades era essa interação com artes, eu não vou entrar aqui no mérito de começar a discutir filosofia, antropologia, mas vendo a Bethânia cantar,
a Jaqueline identificou alguns sentimentos humanos, né? Que eu poderia dizer, mulher abandonada, sente tristeza. É muito mais sensível ouvir uma música do que ler o relato desta mesma mulher. Isso porque artes, em geral, elas burlam o caminho neurológico da lógica, elas vão por outros circuitos, né? Tanto que música, então, é impressionante como faz isso, né? Como a gente tem evocações, memórias, é capaz de ter, sabe, lembranças muito finas disso. E eu agora vou mostrar uma música que mistura drama com humor e que também é uma descrição de uma relação, né? Muito mais divertida de ser vista dessa forma do que se fosse um relato escrito. João Bosco, preste atenção na letra. O som para a gente não está muito audível, não, Cooper. Baixo. Nada, você vê que tem uma musiquinha no final, para mim, pelo menos, não tá dando para ouvir. A Hannah já botou também que não. É, picotada. Deixa eu ver se melhora, senão eu não vou botar. Jogava o Flamengo, eu queria, desculpa. Melhorou, mas um pouquinho, tá meio picotadinho. Mudou de estação, pô. Então esquece, vamos abandonar essa música. Essa música chama-se Incompatibilidade de Gênios. Você pode cantar para a gente também, Não, Cooper. eu não posso cantar, porque aí é o desastre absoluto. Isso não é possível. Deixa eu... A Hannah levantou a mão e já desde antes. Então, Hannah, com a palavra. Não, uma coisa que eu achei interessante é que entrando muito por esse meio da literatura, da arte e tal, eu sou uma leitora de primeira categoria. Eu sempre estou lendo alguma coisa, é uma parte do meu cotidiano, é algo que minha família inteira faz. É que você exige explorar a vivência do ser. Existe algo sobre a vivência, sobre explorar o ponto de vista da pessoa, da humanidade, que é muito fascinante para nós. Eu me lembro que quando a gente vê o movimento romantista e tal, que tinha aquela glamorização da experiência da tuberculose, me lembrei disso por causa daquele poema que você tinha mostrado antes. Acho que talvez não seja. Muitas pessoas veem isso como necessariamente uma glamorização da sofrência, o que virou moda ter tuberculose. Acho que existe algo sobre a experiência de. A maneira como esses poetas e tal escreviam, essas pessoas escreviam em um momento que começou a ser mais disponível literatura para todo mundo. Existe algo muito fascinante sobre a pessoa descrever algo que ela está passando, a, a, des- a descaracterização do ser, que às vezes a doença nos inflige. E existe, acho que é algo antropológico, já que nós, como humanos, precisamos ficar unidos para fazer, fomos envolvidos para isso, para associar um com os outros. Então, acho que essa questão mexe com a questão da empatia, mexe com a gente observar a experiência é algo literalmente fascinante, é algo que a gente nos relembra enquanto a gente está no carro, como você tinha mencionado antes, ele nos fascina, a gente fica pensando naquilo o tempo todo. Ana, acho que não sei se eu entendi bem, mas você levantou um ponto também que é produto ou produto secundário da leitura, que é compreender o contexto em que as coisas foram escritas. Então, num determinado momento, anos 20, 1920, 1930, houve uma glamorização do adoecer por tuberculose, né? Você tem a Dama das Camélias, você tem, quer dizer, várias coisas que estão em volta disso, a Montanha Mágica do Thomas Mann.
E isso também fala de nós, né? Porque hoje eu percebo, talvez ainda não na literatura, mas nessa coisa que não é literatura, que é mídia social, uma certa glamorização do transtorno mental. Há 15 anos atrás, nenhum aluno meu tinha TDAH. Hoje o cara levanta a mão, eu também tenho. Então é interessante, porque esse tipo, quando eu estudo tuberculose, eu não vou estar observando ou refletindo ou produzindo ideias a respeito do contexto em que isso está acontecendo. Então, acho muito legal essa sua observação de que tem o texto e tem o contexto e que tem um glamour eventual de chamar a atenção para um sofrimento ou uma descaracterização. Pode ser, eu acho que é interessante isso. O que eu acho mais interessante é que, claro, houve a glamorização e tal disso, virou beauty standard e tudo, mas acho que o que fez isso ser mais chamativo, porque tinha febre tifoide, tinha 500 doenças da época, que foi na virada do século XX. Mas existe algo muito específico sobre alguma coisa fascinante quando as pessoas descrevem a experiência dela. E acho que entra muito nessa questão humana, antropológica, da gente observar a experiência do próximo, que é algo literalmente a gente não consegue tirar os olhos, a gente tem um interesse intrínseco. E como você disse que você é uma leitora, quanto mais, eu vou trazer para a nossa tela a Rita Sharon. Rita Sharon é uma médica que se formou em Harvard em 1978, então não é uma médica, é uma médica com uma formação, eu diria, sólida. Ela era uma leitora antes de se formar médica, e quando ela se formou, ela começou a pensar se ela poderia juntar literatura com medicina. E ela procurou o departamento de letras da Universidade de Colômbia e disse: Eu queria fazer um curso. Disseram: Não, que tal você fazer um mestrado? E ela fez um mestrado em letras, enfim, e não deixou de ser médica e acabou trazendo esse termo, que eu não sei se ela criou ou não, de medicina narrativa, que é uma outra forma da gente trazer humanidades para a nossa prática, quando nós nos tornamos escritores. Não escritores no sentido de que vamos publicar, mas escritores das histórias dos nossos pacientes, das histórias que não são a anamnese roteirizada que nós aprendemos, que é importante, mas das histórias que nos permitem acessar e reconhecer quem é essa pessoa que está na nossa frente. E, em geral, nos inclui nesse relato. Se vocês lerem uma anamnese que eu fiz de uma criança, vocês não vão ter a menor ideia de quem é a criança, de quem é a família da criança, ou vão ter um pouquinho, mas e não vão saber nada a meu respeito. Se eu usar uma estratégia de medicina narrativa, vai ficar muito mais claro quem é essa família, quem é essa criança e como que eu me senti nesse atendimento. Então, estou deixando aqui a ideia que a medicina narrativa não substitui a anamnese clássica, mas é um componente a ser explorado por nós. Com relação a médicos escreverem, eu fiquei muito impressionado quando eu estava lendo um pouquinho para nosso encontro, que o Hospital Bellevue de Nova York, que é uma das grandes emergências, é um hospital grande, eles têm há 25 anos uma revista, que é publicada acho que mensalmente, chamada The Bellevue Literary Journal. É uma revista onde médicos escrevem artigos não médicos. 25 anos que isso existe. Então, acho interessante que a gente comece a escrever mais, mesmo que seja para nós, a respeito dos nossos pacientes. E aí a provocação é o que a gente chama de alguma doença, simplesmente porque eu não tenho a capacidade de narrar o que está acontecendo com o meu interlocutor.
Então, eu vou usar uma classificação que é biomédica, ao invés de buscar um recurso narrativo. Jorge, eu estou encerrando. Eu não sou um cara de falar muito. Eu queria dizer para vocês o seguinte: humanidade não é um ornamento, não é uma cerejinha, não é um verniz, sabe? Não é isso. É uma, eu não gosto do termo, mas eu botei aqui como provocação, uma tecnologia do encontro. Eu acho que é uma maneira da gente se abrir para o encontro. E aí, 5 tópicos fundamentais, né? A ciência é indispensável. Então, quem sair daqui hoje pode dizer o que quiser, mas não diz, o Cooper é contra a ciência. O Cooper não é contra a ciência, o Cooper acha que a ciência é fundamental e é necessária. Mas eu também estou convencido que o sofrimento excede a fisiopatologia e que o modelo biomédico é muito poderoso, mas é incompleto. E o cuidado centrado na pessoa pede contexto, linguagem e valores. E, por último, escutar melhor também é raciocinar melhor. E deixo uma pergunta que vocês não precisam responder. O que na sua formação médica afinou o olhar para a pessoa e o que o embruteceu? Eu estaria disposto, estaria não, estou disposto a interagir com vocês, a conversar, a ouvir críticas, sugestões, o que for. Excelente. Cooper, ótimo, que aí a gente se vê. A palavra está franqueada, como de hábito. Agradeço aí a presença de vocês. Eu agradeço especialmente a participação da Jaqueline, Beatriz e Hanna, que enriqueceram ainda mais essa exposição. Então, a palavra é de vocês. Professor, parabenizar o professor Cooper e não fugir à provocação, o que me sensibilizou. Há alguns anos, eu fui fazer uma dermatoscopia. Eu imaginava que diligente era o meu dermatologista que ele em algum momento fosse me examinar e por isso me veria nu. Então ele estava examinando as minhas costas, de repente ele abaixa a minha cueca, fica 5 segundos, depois coloca a minha cueca de volta. Eu imaginava que isso fosse acontecer, mas ele não me falou, ele não me avisou, ele eventualmente nem pediu, Braga, baixa a cueca que eu vou te examinar. E foi ali tão abrupto que me causou algum constrangimento. Eu sabia que isso ia acontecer, mas se ele tivesse me pedido, eu falei, Braga, posso? Ah, e no dia a dia nós da ginecologia obstetrícia, que examinamos as intimidades de nossas mulheres, às vezes são coisas simples. Afaste os seus joelhos, ao invés de falar abra suas pernas. Avisar o que vai fazer, contextualizar. E por fim, em síntese, o que me tornou mais sensível foi me colocar na posição do outro, no nosso caso como paciente, e isso é sempre muito sensível, como deve ser. A experiência de sentir-se no outro talvez seja o pré-requisito maior para a empatia. Parabéns mais uma vez, viu, professor? Obrigado, Braga. Você me fez lembrar de um filme que eu não sei o nome, você vai saber. É um jovem médico americano, né? Não sei se já na sua residência, ele vai examinar uma mulher que tinha sido professora dele. E aí é um desastre absoluto, quer dizer, ele vai examinar ginecologicamente. Então ele abre as pernas dela, sai da sala, deixa a porta aberta, volta, e ela tem um câncer, enfim, é um filme extremamente interessante. E cinema é uma outra forma da gente entrar em contato com aspectos da humanidade. Como curiosidade, Braga, eu concordo 100% com você que nós devemos informar aos nossos pacientes os atos do exame físico. Eu faço isso com criança, eu sou pediatra e eu digo para a criança o que eu vou fazer, para ela não ficar surpresa. Eu disse, agora, inclusive essa parte que você descreveu, eu às vezes viro a criança de bruços e disse, agora eu vou olhar o seu bumbum, antes de abaixar a cueca ou a calcinha. Então, o fato da gente prestar atenção nisso
modifica a relação. Então, eu acho que é uma questão do saber observar o ato que está acontecendo. O que é trivial para mim não é trivial para você, paciente. Alberto levantou a mão, Jorge. Com a palavra, Alberto. Primeiramente, parabenizar o professor Cooper, muito tocado com a sua fala e seguindo a linha do mestre Braga, aceitando a sua provocação, você muito sucinto. Eu acho que eu percebi nitidamente a importância desse cuidado, dessa escuta e de uma visão não tão objetiva, né, mas focada no paciente, não necessariamente, como o senhor bem disse, na fisiopatologia, né, ou seja, não na doença. Quando eu adoeci e precisei recorrer aos cuidados de alguns colegas, tá? Eu acho, professor, que o que mais nos embrutece é o dia a dia, é a sobrecarga de trabalho nas nossas emergências, no dia a dia, onde nós temos que avaliar vários casos e dar destino a esses casos. E a gente perde ali a oportunidade de uma escuta mais qualificada e mais centrada na pessoa. Eu acho que esse é o caminho que a gente deve procurar seguir. O sistema vai na contramão, né? O sistema nos exige de uma forma bruta, nos exige no atacado, quando a gente deveria atuar no varejo, né? Muito obrigado pela sua fala. Alberto, eu vou fazer um comentário. Eu concordo com tudo que você disse. Eu apenas acho que as coisas não precisam ser binárias. O fato de eu não ter tempo, o fato de eu ter sobrecarga, o fato de eu ter irritação com o sistema, não deveria ser um pretexto para ser mal educado. Eu não vou conseguir fazer um atendimento centrado na pessoa. Isso esquece. Mas entre não fazer um atendimento como eu gostaria e ser mal educado, ou bruto, ou tosco, eu acho que não tem justificativa. Eu posso te atender em 3 minutos e é o que eu tenho para você. Eu disse, bom dia, até logo, obrigado. Acabou. O que que é? Quer dizer, essa raiva que a gente passa a ter do paciente, que representa o sistema, é um equívoco, né? O sistema nos irrita, mas não é o paciente. Ele também é vítima desse mesmo sistema. Então, no mínimo, se a gente não puder nada, sejamos bem educados. Bom dia, até logo, e é o que eu tenho para você. Eu não posso te dar mais porque tem outro esperando. Mas eu não preciso ser mal educado. Essa é a meu sentimento, né? Eu não faz sentido isso, né? Em 2 minutos eu posso ser muito mal educado e posso ser bem educado, acabou, né? Você tem toda a razão, há um sistema que nos corre. E eu diria que o que nos embrutece antes da gente cair nesse sistema é o currículo oculto das faculdades. Nós temos vários professores que nos mostram que o caminho é o embrutecimento. Ou por um exemplo, ou por uma fala, se você está se emocionando muito, talvez você não possa ser médico. Cara, você está no terceiro ano, você vê um troço dramático, você chora, pô. Você tem, ó, cuidado, hein? Então, esse currículo oculto, às vezes, também vai nos embaralhando e aquele idealismo do início vai sendo amassacrado. Então, é preciso que todos que estão aqui fiquem atentos a esses mecanismos de despersonalização. E não é à toa que a nossa profissão é a profissão que mais se mata, que mais bebe, que mais consome droga. Se a gente fosse neutro, isso não aconteceria, pô. Desculpa me prolongar, Alberto. Obrigado, professor. O professor Benzecri, depois Braga também levantou novamente a É, mão. parabéns pela belíssima apresentação. Eu faço videoestereoscopia. É um exame invasivo, então a paciente já chega com medo, já chega contando a história de eventos ruins, com tentativa de fazer o exame com outro médico, essa coisa toda. Então, às vezes eu perco mais tempo tranquilizando a paciente com palavras, explicando tudo e como é, e o que eu vou fazer. E levo, às vezes, 1 hora ou mais numa consulta,
por causa disso. Então, eu sempre explico, é preciso ter paciência, e experiência e saber lidar com cada paciente que é diferente uma da outra. E muitas vezes o acompanhante é mais difícil tranquilizar o acompanhante, o esposo. Hoje, por exemplo, eu fiz um exame numa paciente, o marido nem pediu licença, mas já foi assistir o que eu estava fazendo. É um exame, lógico, ginecologia, mas eu não me incomodo, porque assistir, pode assistir todos os tempos. Quando, quando ele não é tão insistente de assistir, que eu deixo, eu ofereço, eu digo, olha, o senhor pode assistir aqui no computador, na minha sala. Eu vou assistir aqui, que a paciente também. Ainda digo, e domingo no Fantástico, hein? Eu- quando a paciente está muito tensa, né? Eu quebro esse gelo com essa frase. Vai passar aqui para nós, mas domingo no Fantástico. Aí ela relaxa e tal. Isso é muito importante. Mas obrigado, parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Braga, novamente. Professor, queria só complementar o nome do filme que o professor Cooper falou, chama-se Um Médico Irreverente. E na mesma linha tem o maravilhoso Hunt, recém-falecido, com Um Golpe do Destino, onde ele também faz essa experiência. E aí, professor Cooper, se eu trouxe o exemplo do aprendizado, da sensibilidade pela dor, a dor no sentido de ter tido essa experiência negativa, eu queria também fazer um registro, uma possibilidade de nos sensibilizarmos pela linguagem do amor. E aí lembrar o Projeto Humanidade, o professor Ricardo Cruz, cuja saudosa memória será lembrada nessa quinta-feira, por ocasião de uma sessão da saudade na Academia Nacional de Medicina. E aí uma oportunidade de, num ambiente controlado, conseguirmos, através de falas muito sensíveis e sensibilizadoras como a do senhor, despertar aquilo que motivou os sonhos da nossa juventude. Nenhum de nós aqui, duvido, escolheu ser médico, professor, para não tratar da melhor forma possível nossos pacientes. Nenhum de nós. O que fazia os nossos olhos brilhar na juventude, muitas das vezes, sentimentos que tornaram-se opacos ao longo das cruezas da vida, precisam ser novamente reavivados. E como reavivamos isso? Com experiências positivas, trazendo para nós a humanidade. Nesse sentido, o professor Jorge Rezende acerta muito oportunamente, convidando talvez uma das pessoas que melhor representa a voz encarnada do Ricardo Cruz entre nós, professor Roberto Cooper. Que noite memorável. Obrigado, professor Roberto Cooper. Agradeço também, professor Jorge Rezende, por nos proporcionar essa noite maravilhosa. Braga, você está fazendo um teste de esforço comigo, porque você citou o Monte primeiro e agora o Ricardo. Quer dizer, você está tentando, né? Ver se eu dou um piripaco aqui na frente de todo mundo. Obrigado. Obrigado, Antônio. Beatriz levantou a mão. Olá, boa noite. Eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi no meu internato de medicina, no internato de saúde da família. Eu tive Beatriz, eu não sei se eu não estou te ouvindo bem, tem eco. Fala um pouquinho mais perto aí do fone. Você está com dois equipamentos? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Eu queria compartilhar um pouco da experiência que eu tive no meu internato de medicina de família. A gente fazia um diário de campo na medicina de família. Toda semana a gente entregava um documento que era uma narração do que a gente tinha vivido naquela semana.
Então, a gente relatava, contava as histórias dos pacientes do nosso jeito, né? Não era um documento científico, não tinha a intenção de ser, tinha a intenção de ser apenas um documento para que nós pudéssemos relatar como a gente se sentiu nas consultas, o nosso sentimento, o sentimento dos pacientes. Foram 6 meses muito interessantes. Eu acho que eu cresci bastante com o uso dessa ferramenta, dos diários de campo. Acho que eu pude trabalhar os meus sentimentos. E no final isso me rendeu também uma publicação científica na área. Foi muito interessante. A gente fez um artigo científico sobre o uso dos diários de campo no ensino da medicina, né? Foi bem interessante. É isso. Parabéns, parabéns. Muito bom. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Obrigado, Beatriz. Obrigado pela presença. Cooper, Beatriz acaba de ser aprovada num concurso para professora da UFRJ. Espero que possa ser aproveitada. E MD, PhD na UFRJ. Quer dizer, não é pouca coisa. Poucos são os Não. alunos que têm essa disposição. Faço menção, já que falei sobre o concurso, está aqui de câmera aberta desde o início da sessão, Gabriela Paiva. Gabriela cria do Antônio Braga, foi o primeiro lugar nesse concurso, é uma craque e parabéns aqui publicamente e bem-vinda, Gabriela. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade, né, dessa essa aula brilhante, maravilhosa. Obrigada, professor Roberto. Queria só mencionar que a humanidade começa quando a gente chama paciente, né? Acho que é preciso lembrar disso, pelo nome. E quando a gente se apresenta, que parece uma coisa tão simples, mas eu acho que tem se perdido. Acho que a paciente, muitas vezes na emergência, né, no atendimento mais rápido que a gente precisa fazer, às vezes a paciente nem sabe o nosso nome, nem sabe o nome de quem foi atendido, de quem está atendendo, né? E eu ia mencionar esse filme que o professor mencionou, mas do Golpe do Destino, que é um filme também que é quase um clássico, né, de ser passado aos alunos. E é isso, professor. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Gabriela, por compartilhar com a gente. Muito bom você estar aqui. E parabéns a ambas pela titulação e pelo brilho. Parabéns. É muito bom ver gente jovem brilhando. É uma delícia. Nossos costumeiros frequentadores, professor Nilson, Sidney, querem fazer algum comentário? Professor Nilson, pode falar à vontade. Pode Nilson, falar assim. pela ordem, professor Nilson. Rapidinho. Eu queria parabenizar o Cooper, né? Excelente. Eu já esperava, né? Uma brilhante apresentação, né? E somente ressaltar, não sei se eu estou correto, mas a minha impressão é de que a gente, ao tentar achar que é humano, a gente rever os nossos conceitos e ver se realmente nós estamos tratando essas pacientes com humanidade, né? E cada vez a gente tentar melhorar. Eu acho que é uma humanização continuada, né? Eu acho que é isso que a gente tem que também se cuidar em relação a isso. Professor Nilson, eu concordo, e acho que a gente vive tempos difíceis, onde os extremos se inflamam, onde o respeito pela diferença diminui, onde a aceitação do outro que não seja como eu é baixa. Então, a gente vive um contexto de uma certa barbárie, no sentido seria um processo civilizatório, e eu acho que nesse momento que a gente está atravessando, né, 2026, a valorização das artes, a valorização do conhecimento, a valorização da ciência, tudo isso está sendo posto em xeque. Então, eu não estou falando nenhuma coisa assim que é muito filosófica, basta ver o que o Kennedy Júnior faz nos Estados Unidos com a saúde, com vacina e com não sei o quê. Quer dizer, são coisas que não são nem controvertidas, são coisas condenáveis, né? Então, acho que o seu ponto é importante porque a gente tem que estar em constante
e foi alguma coisa que a Gabriela também disse, né? Começa com um bom dia, começa com um nome, começa com boas maneiras, né? Então, eu acho que o cinismo é a pior coisa que a gente pode ter. Dizer, olha, é assim mesmo, não vai ter jeito. É preciso ter um certo otimismo realista para poder viver, e dar um sentido à vida. Porque senão, sabe, é, o, o Camus, que escreveu A Peste, ele também escreveu um livro sobre o mito de Sísifo, né? E ele diz assim: imaginem Sísifo feliz, né? Uma coisa que não tem sentido, talvez seja a necessidade da gente encontrar sentido nisso. Então, ele subverteu um pouco aquela história do Sísifo, quando ele fez uma provocação dizendo: vocês já pensaram que se o Sísifo era a vida dele era empurrar aquele troço para cima, aquela coisa descer, que na verdade é a nossa vida, Nilson. Quando a gente olha para o mito de Sísifo, diz, o que que eu faço? Eu acordo, eu pago boleto, eu não sei o quê, nhenhenhé do nhonhonhó, eu estou rolando uma pedra que amanhã está embaixo de novo, né? Então, se eu não encontrar sentido, e esse sentido cada um de nós deve encontrar, e você disse isso muito bem, né? E niilistas. E aí isso vai perder a graça e viver não vai valer a pena. A razão da gente fazer isso é porque, nesse absurdo que é a vida, a gente está tentando encontrar sentido. E aí eu vou puxar a brasa para a sardinha, que é ler, é uma maneira da gente encontrar discussões para o sentido ou não sentido da vida. Ouvir música, ir ao cinema, o encontro com as artes enriquece a nossa cabeça e a gente para de caraminholar umas bobagens absurdas. Mesmo quando a gente lê filósofos que são negativistas, isso nos impulsiona, né? Então, eu acho que é por aí. Estou falando muito, Jorge, corta a minha palavra. Não, o professor Cooper, é Sidney falando, tudo bem? O professor Cooper, parabéns pela aula. E eu queria falar o seguinte: eu tenho uma frase comigo que eu faço assim um trabalho todo dia tirar ela da minha cabeça. E essa aula me ajudou muito também a pensar, a repensar. Que não sei se você pensa igual, espero que não, mas eu sempre falo quando tem alguma crise que eu falo: a humanidade não deu certo. E eu acho isso muito ruim, eu pensar dessa maneira, né? A humanidade não deu certo, e realmente. Mas são assim pensamentos, são reflexões que você trouxe para nós que assim que leva a gente a pensar realmente a humanidade. Você não se inclui na humanidade? Você deu certo? Quer dizer, são essas coisas que nós devemos realmente levar para o dia a dia. E é uma frase que, apesar de eu falar quando é um momento de crise, mas no fundo, não acredito nisso não. Bom que você não acredita, porque a humanidade até agora deu certo. Se ela não vai dar certo, eu não sei. Mas eu estar falando com você por Zoom, sim, a prova inequívoca é o fato de que eu não sei a sua idade, mas você provavelmente tem mais de 56. hein? 56. Há 100 anos atrás, você já tinha ultrapassado em 16 anos a expectativa média de vida, que era 42 anos. A população tem muita desigualdade no mundo, mas a gente ainda assim tem um mundo que tem mais comida e que enriqueceu. E a gente tem uma tendência a olhar para o mundo de uma maneira que o mundo não deu certo, a estrutura não deu certo, antes era melhor. Antes não era melhor. Morrer com 40 anos não era melhor. Se você morasse em Paris em 1800 e pouco, jogava um pinico com cocô pela janela, porque não tinha esgoto, não era melhor. Então a gente também tem que ter um olhar científico para dizer: o mundo é difícil, o mundo é duro, o mundo é injusto, é desigual, mas está melhor. E cabe a nós, na minha opinião, fazer o que a gente acha que pode fazer para esse mundo, do seu jeito, né? Torná-lo melhor ou pior. O Braga disse uma coisa que eu digo para os alunos: eu não conheço ninguém que começa um curso de medicina dizendo eu quero ser um cara que maltrata a gente. Então, em princípio, nós todos queremos um mundo melhor. A gente quer um mundo mais justo, um mundo mais equânime, um mundo com menos desigualdade, com menos violência. E se a gente tem acesso às humanidades, quer dizer, à leitura, ao cinema, a gente acaba tendo um arsenal
para mobilizar gente e nos mobilizarmos. Se eu só estudar medicina, eu vou acabar ficando míope, não vou entender o mundo, não vou ter uma visão de mundo. Então, a proposta aqui para os mais jovens, e a Hanna pode testemunhar isso, é que quando você lê, isso se abre, né? É. Perfeito. Duas Braga, últimas intervenções, pela ordem Braga, depois Renato, que levantou a mão, e aí encerramos. Infelizmente, eu tento limitar essa sessão aí nessa hora, 1 hora e alguma coisa. tá bom. Professor, estou falando um monte assim, mas essa pergunta do Sidney ela é importante, e aí o professor Cooper ele responde numa perspectiva macro, né? Mas ano passado, professor, uma grávida chegou com um diagnóstico gravíssimo de acretismo placentário e não tinha onde ser atendida. E nós ligamos para o Sidney, esse mesmo Sidney que perguntou assim, puxa, mas acho que às vezes a humanidade não deu certo. Aí o Sidney, na mesma semana, recebe essa paciente na UERJ, serviço do professor Nilson, essa paciente foi operada, ela foi curada, o filho nasceu bem, o Sidney salvou essa vida. Quem salva uma vida, Sidney, salva a humanidade inteira. Então a humanidade deu certo por pessoas como você. Então não tem sentido mas você não pensar isso, porque você é uma inspiração para todos nós e enquanto você dá certo, você salva todo mundo, amigo. Parabéns aí pela sua vida. Você me emociona. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Antônio. Obrigado. Fudendo o jogo, hein, Sidney? Doutor Renato. Boa noite a todos, professor Jorge. Parabéns pelo curso, parabéns, vou chamar de Cooper, porque eu conheço o Cooper há exatos 55 anos, nós somos colegas de turma na faculdade. O Cooper continua sendo brilhante como foi na faculdade, na carreira até hoje. Concordo que a humanidade deu certo, deu muito certo, e eu lembro de uma história deliciosa do Christian Barnard, que fez o primeiro transplante de coração, todos devem lembrar, ele virou uma estrela mundial, foi entrevistado no mundo inteiro, fez dezenas, centenas de cirurgias, transplantes cardíacos. E um dia uma repórter provocou muito, insistiu muito para que ele contasse, no meio daquela infinidade de pacientes, quem foi o paciente, qual foi o caso mais bacana, mais emblemático, mais difícil, é, é, pela importância do paciente, pela complexidade do caso, qual foi a vida mais inesquecível, mais emblemática que ele salvou. E o Barnard contou que quando ele era recém-formado, ele ainda fazia início de carreira, ele foi chamado para atender alguém em casa na África do Sul, um paciente muito grave, e ele fazia tudo para o paciente não ir embora, e a família dizia que o paciente talvez se beneficiasse se matasse a cabra. Tinha uma cabra lá na entrada da casa, então tinha que matar a cabra, e fazer uma oferenda com sangue, e o Barna, não, pera um pouco, e muda a medicação, e bota a compressa, vê se a febre baixa. Foi uma luta, e vamos matar a cabra, não, pera um pouco, ele vai melhorar. De manhã o paciente sai da crise, fica ótimo. Aí ele sai, quando ele passa pelo portão, ele olha para a cabra e fala, cabra, hoje eu salvei a sua vida. Então, isso é o cara brilhante, né? É inesquecível um negócio desse, né? Então, Cooper, parabéns, é sempre bom. Eu não tinha como não te ouvir, né? Então, a gente aqui se alinha no teu trabalho, isso tudo. Humanidades é fundamental, realmente. Parabéns. Boa noite, obrigado. Grande colega. Obrigado, Renato, pelo carinho. Há 55 anos. É isso aí. Muito obrigado pela presença, doutor Renato, e seja sempre bem-vindo aqui. Semanalmente nos reunimos, nem sempre sobre assuntos obstétricos. Cooper, eu fico muitíssimo feliz com o teu aceite e com o reinício das nossas atividades nesse alto nível de uma sessão que você nos proporcionou, que teve a participação da plateia, e você não é de hoje, como disse no início, que o admiramos. Não há 55 anos, mas talvez já há uns 40, né, quando nos conhecemos. Acho que já nos conhecemos há uns 40 anos. E
uma frase do Osler que eu trago aqui para esse final, que o bom médico trata a doença, o grande médico trata o paciente que tem a doença. E te agradeço mais uma vez de coração. Eu não tenho dúvidas que essa sessão tocou a todos nós. E é isso. Desejo a todos uma boa semana e um bom reinício das nossas atividades aqui na sessão da PUC. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado e parabéns para você e pelo seu grupo, tá? Obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Parabéns, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.